falar um pouquinho aqui, uma live rápida sobre cansaço crônico, né? Que é, enfim, o estilo de vida nosso hoje. É difícil quem não tenha cansaço crônico, né? As pessoas estão num nível tão acelerado, tão agitadas, gastam tanto a sua energia hoje em dia que parece que a bateria é consumida, né? E aí a pessoa vai entrando num processo aos poucos de muito cansaço, falta de energia para começar o dia, às vezes tem que deitar depois do almoço, às vezes sente que a mente não está funcionando muito bem, que algumas palavras são esquecidas, tem dificuldade de captar, né, o que tem que ser falado, enfim, tem muitas e muitas expressões do cansaço, né? Cada um vivencia isso de um jeito, né, na sua vida. Mas assim, são dois pacientes que eu atendi há pouco tempo, que eu acho que é interessante a gente compartilhar um pouco dos raciocínios, né? Um deles é assim, uma pessoa que já vinha acompanhando comigo um tempo e ela tem um quadro já de uma certa depressão, né? Um quadro depressivo crônico com muita fadiga. E essa paciente, então, quando a gente ia pedir os exames, a gente via ali quedas hormonais que impactavam diretamente no nível de energia dela, né? Tanto de fatores nutricionais, né? Como a gente sempre fala aqui, ferritina muito baixa, vitamina B12 baixa, vitamina D muito baixa, né? Tudo isso a gente foi corrigindo ao longo do tratamento dela e ela tinha um hipotireoidismo bastante importante, sem correção. O hipotireoidismo, né, quando ele não está ligado a um quadro completamente autoimune, ou seja, com grande geração de anticorpos, como a gente vem falando aqui, muitas vezes é por deficiência de nutrientes para a tireoide, né? Os nutrientes da tireoide, iodo, tirosina, selênio, zinco, tudo isso tem que estar num nível bom para a sua tireoide captar e poder produzir os hormônios. E essa paciente, ela já tinha mais Hashimoto, então já tinha uma doença autoimune, não era tanto um caso de deficiência nutricional só, mas a gente estava repondo os nutrientes, estava diminuindo a atividade autoimune, tentando fazer um tratamento aí nessa linha, né? E corrigindo todas as quedas hormonais, todas as quedas de nutrientes, homeopatizando o quadro emocional dela, né? As questões que ela estava vivenciando na vida dela, as sensibilidades, várias mudanças, né? E enfim, ela foi fazendo isso, ela teve algumas melhoras, ela foi evoluindo um pouco melhor, mas também, pessoal, uma coisa que é muito importante, às vezes a pessoa, no caso dessa paciente, ela não teve assim uma melhora 100% do nível de energia, até porque algumas coisas a gente acabou, ela não pôde fazer o tratamento, né? Então a gente tinha sugerido ali detoxificação do fígado, limpeza de metais tóxicos no corpo, antioxidação por ozônio ou por soroterapia. Ela infelizmente não conseguiu fazer isso. E qual é a grande questão que trouxe de reflexão dessa paciente? É uma paciente que estava muito inflamada, né? A grande parte da fadiga, do cansaço dela tinha a ver com a inflamação, e essa inflamação é de anos, não é de agora, ela já vinha carregando há muito tempo. Então esses quadros de cansaço crônico, que a pessoa está muito fadigada, quase entrando num quadro de depressão severa, a pessoa muito exaurida, isso leva um tempo para o teu corpo poder voltar a funcionar melhor. Então o ajustamento na consulta médica das expectativas que o paciente traz e do que o tratamento vai produzir de resultado é muito importante, porque às vezes eu sinto, né, as pessoas estão precisando de ajuda e elas querem melhorar às vezes um problema de muitos anos em pouquíssimo tempo, em 1, 2, 3 meses, e não é assim que funciona um tratamento que vai a fundo mesmo, tá? Então ele tem um tempo para o seu corpo ir se restabelecendo. Dentro do modelo de medicina funcional, ortomolecular, a própria homeopatia, é um tempo para que o seu corpo reage e se reorganize. Às vezes é 3, 6 meses, 9 meses. Uma pessoa que já está com patologias, é hipertenso, tem artrose, tem uma doença autoimune, a gente está falando de tratamentos aqui de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e a pessoa vai melhorando aos poucos, porque ela também vai implementando mudanças na vida dela que são saudáveis. Então tudo isso leva um tempo. É muito importante, se você tem sintomas, se você não está bem, a primeira coisa é você ter o tratamento correto,
mas também ajustar junto com o médico que está acompanhando o teu caso a expectativa, o tanto de tempo que vai levar para o teu corpo se recuperar. Porque, por exemplo, essa paciente, ela acabou desistindo do tratamento. Ela fez 1 ano e pouco de tratamento, ela teve alguns avanços, ela estava se sentindo melhor, mas algumas coisas ela não conseguiu fazer, algumas questões emocionais mais difíceis, desafiadoras para ela, ela também não conseguiu transformar tão rápido, e aí ela está indo agora para um outro viés, né? O viés de ir para o psiquiatra, pensando que se identificou com uma lista do TDAH, né? Se a gente for ver a lista do TDAH, dos critérios diagnósticos, todos nós praticamente hoje vamos falar que a gente tem TDAH, né? Porque a gente se identifica com aqueles critérios ali. E na realidade o TDAH é questionável como doença até, é só apenas uma síndrome clínica e que, a meu ver, tem muita influência da inflamação, da intoxicação no corpo, de padrões mentais também atuais de muita aceleração, de muita pressa, de não fazer as coisas com calma, de não ter tempo para lazer, para hobbies, para dedicar para você ser uma pessoa melhor, para você buscar novos conhecimentos, autoconhecimento. E aí a pessoa se vê nesse lugar de estar sofrendo com essa mente que não está funcionando. E é claro que comprar uma ideia de que eu tenho TDAH, é uma doença e tem um remédio que trata, é muito confortável, é muito bacana pensar assim. Só que qual é o problema, pessoal? Isso não tem sustentabilidade, a meu ver, a longo prazo. Pode ser que você use uma Ritalina, um Venvance por 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Pode até ser que ele te ajude sintomaticamente a ter uma qualidade de vida maior. Porém, do ponto de vista do funcionamento, do que gerou aquele problema, aquela mente desenfreada, muito agitada, com falta de foco e concentração, esse medicamento não vai conseguir mexer nesse mecanismo. Por isso que os medicamentos psicotrópicos, pensando que a pessoa está deprimida, está sem energia, dá um Venvance, dá uma Ritalina, claro que a pessoa vai se sentir mais energizada, mas na verdade ela está gastando, né, boa parte dos neurotransmissores dela para artificialmente se sentir melhor. Então o tratamento tem um viés muito grande, tá? Não se sustenta a longo prazo, né? Então muito cuidado nisso. E tudo que a gente vai trabalhar mais na causa, na base, na raiz, que é o tratamento integrativo, as reposições, a homeopatia, a mudança do estilo de vida, etc. Tudo isso junto, mudanças alimentares, vai ter muito mais base e sustentação para deixar essa pessoa bem ao longo do tempo. Porém, exige mudanças e exige tempo. A gente não muda isso de uma hora para outra. Não é que nem tomar um benzodiazepínico e dormir. Não é que nem tomar uma Ritalina e já ficar ligadão com energia. Então as pessoas precisam entender isso. Então esse era um caso que eu queria trazer e tem um outro. Então essa paciente estava inflamada, ela precisava mudar algumas coisas, ela conseguiu fazer parte disso, hoje ela está com dificuldade e resolveu abandonar o tratamento. Um outro paciente que é interessante que eu atendi, que é um outro caso, é um cara de 40 anos que ele vem na clínica falando de grande fadiga, um empresário, um cara que trabalha 10, 12 horas por dia, tem cargo de gestão, muita responsabilidade, ele tem que performar, ele é responsável por muitas pessoas. E aí então ele vai se vendo nesse quadro de fadiga, de estar cansando, com dificuldade de manter o rendimento, a performance, uma falta de energia para as outras coisas da vida, apenas focado no trabalho. E ele vem procurar uma visão, né? O que eu posso fazer? Vou nos médicos e os médicos vêm nos exames, falam que está tudo normal, falam que eu preciso ir fazer terapia, ou talvez um psiquiatra seja bom. Será que esse é o caso desse rapaz, né, de 40 anos? Então foi interessante porque a gente pode fazer, claro, uma avaliação clínica profunda na consulta, em que a gente explora lá todo o estilo de vida dele, padrão mental, hábitos, intestino, etc. E aí depois eu fiz uma prescrição inicial e depois a gente pôde ver os exames dele também. Nos exames dele justificava o cansaço. O cara com vitamina D baixíssima, de 30, ele tinha vários marcadores de inflamação alterado no corpo. PCR ultrassensível alterada, homocisteína alterada, ferritina alterada, ele estava com ácido úrico altíssimo, tá entendendo? Então você vai juntando tudo isso
Só que um adendo, você vai olhar no exame do laboratório, aquela média estatística, a curva de Gauss dos exames laboratoriais, muitas vezes eles falsamente estão falando que a pessoa está normal, está dentro do intervalo ali mediano das pessoas. Só que como é que eles produzem nos laboratórios os valores de referência? Na maior parte das vezes é uma mediana, é uma curva de Gauss de pessoas que estão doentes também. Então você está lá no meio dos 80% dessas pessoas, não quer dizer nada. Né? A gente sabe que em termos de otimização metabólica, são outros valores. Então ele tinha várias alterações, ninguém tinha pedido esses exames, é claro, a medicina convencional não dá a mínima importância para o tema da inflamação crônica, não dá a mínima importância para o estresse oxidativo, para os radicais livres, não pesquisa isso nos exames. E esse cara estava com vários marcadores cardiológicos alterados, colesterol muito alto, LDL oxidado, né, porque ele já estava muito inflamado, e a gente pôde ir explicando isso para ele, né? E aí a gente foi ver testosterona. Esse cara estava com uma testosterona, 40 anos, gente, com testosterona de 300. Eu brinquei com ele, né? Está com uma testosterona de um senhorzinho de 60 anos, né? De 60, 70 anos, e não com cara de 40, né? Então, o que acontece? Quando o cara está muito inflamado, a pessoa, mesmo a mulher ou o homem, estão em esse processo de muita inflamação, acumulando gordura visceral, comendo muito mal, esse cara comia pão pra caramba, come um monte de produto industrializado, ele tem poucos antioxidantes na dieta, poucas verduras, frutas, legumes, né, para diversificar a quantidade dos antioxidantes. Então assim, ele tinha uma má alimentação. Outra coisa que esse cara tinha era desidratação, ele quase não tomava água, né? E aí o fato de não tomar água vai gerar mais inflamação no organismo. Ele tinha as quedas hormonais também, ele tinha carências de vitaminas, sais minerais, vitaminas que ajudam no ciclo da homocisteína, por exemplo, tudo em carência. Então o que acontece? Quando começa a faltar tudo no corpo e o estilo de vida é muito ruim, eu vou aumentar meu nível de inflamação no meu corpo. E o que o corpo vai fazer? Na medida que eu tenho muita inflamação, aquele colesterol que é produzido no fígado não consegue ir lá para o testículo para ser transformado em testosterona. O cara começa a ter testosterona baixa e colesterol alto. O corpo entra no mecanismo de tentar dar mais matéria-prima para produzir mais testosterona, mas não consegue fazer essa conversão em virtude dessa inflamação crônica que está sendo gestada. Então, um cara de 40 anos, muitas vezes quando a gente remove essa inflamação, todo esse processo de excesso de radicais livres, de estresse oxidativo, em geral, esse testículo ainda pode melhorar esses níveis de testosterona. Então o que eu propus para ele é um processo de desintoxicação inicial, mudança do estilo de vida, usar mais antioxidantes, modificar a dieta, vir com a nutricionista, a gente ajeitar todo esse entorno, que pode ser que ele já melhore esses parâmetros espontaneamente. Eu não sei se o testículo dele vai voltar a produzir testosterona numa dose muito alta, talvez ele vai ter que repor realmente para ter mais benefício, mas a gente já vai ter melhoras que ele vai estar mais desinflamado. Então a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, pessoal, que existe essa grande compreensão hoje da medicina preventiva e funcional, da ortomolecular também, de que existe um processo inflamatório que ele acontece no nosso corpo, né? Só que quando ele é crônico e exacerbado, isso vai fazer tudo funcionar mais ou menos no nosso corpo. A gente tende a acumular gordura, ter doenças, ter mais inflamação, ter mais cansaço, mais fadiga, e isso muitas vezes simulam quadros de depressão, de ansiedade, de TDAH, que são chamados assim pela psiquiatria e são feitas prescrições para a doença, mas na verdade por trás da doença tem esses mecanismos aí que a medicina convencional nem fala, entendeu? Então na realidade, para a gente sair desse modelo remédio para cada doença, então eu tenho uma doença, eu preciso de um remédio, eu tenho um outro sintoma, eu preciso de outro remédio, e eu começar a me emboletar mesmo, né, cheio de remédio estranho ao corpo, e eu provocar um processo de intoxicação por excesso de medicação alopática, a gente precisa ver os mecanismos que estão por trás disso. E os mecanismos em geral têm a ver com o estilo de vida, com a alimentação, com o modelo mental, com o intestino, que é muito importante, com a geração do estresse oxidativo, com a inflamação, com o excesso de radicais livres
que hoje a gente consegue fazer muita coisa pela medicina preventiva, seja por soroterapia, por suplementação via oral, por mudança de estilo de vida, ozonioterapia. A gente consegue dar ativos como cúrcuma, ômega 3, resveratrol, NADH, todos eles vão ajudar a frear esses processos inflamatórios no corpo, e a pessoa vai ter uma melhora, inclusive da parte psiquiátrica, porque o nervo inflama também. Isso é muito importante. Se eu estou inflamado em nível intestinal, eu também provoco uma inflamação em nível neuronal. Eu vou ficar mais ansioso, mais disperso, vou ficar mais deprimido, tá entendendo? A mesma coisa, eu vou gerar uma inflamação também nos meus músculos. Eu vou ficar fadigado, não vou ter força, não vou ter ânimo para levantar, eu vou ter o eixo de coordenação com a minha adrenal, com o meu cortisol não vai estar funcionando. Então não adianta a gente ir para o modelo salve-se quem puder, me dá um remédio para controlar a minha doença, porque eu estou mal, estou deprimido. Isso funciona a curto prazo. Se você quiser uma melhora mais consistente, que permaneça, esse modelo é muito curto, tá? Então a medicina convencional salva vidas. No pronto atendimento, dá um remédio, salva a pessoa, né, de morrer por uma condição. Mas ela não dá uma condição de qualidade de vida, de retorno da funcionalidade do corpo. Por exemplo, esse cara de 40 anos, para a medicina convencional está tudo bem com ele, ele não tem doença nenhuma. O que ele está fazendo? Vim pedir exame, né? Não precisa fazer, né? Dentro desse olhar, não está doente. E é o que eu falei para ele, cara, você não está doente, mas você está completamente disfuncional, ou seja, a tua funcionalidade, o teu equilíbrio metabólico, hormonal, está todo bagunçado. E isso vai gerar doenças lá na frente. Então é melhor intervir agora do que esperar aparecer a doença lá na frente. E aí entrar com um monte de remédio e um monte de efeito colateral. E não tem solução a longo prazo. Só aumento de remédio, de remédio, de remédio. Vocês entenderam? Então era para compartilhar esses dois casos clínicos. Deixa eu ver que tem uma pessoa que fez aqui uma intervenção mais para trás. Meu Deus, sinto fraqueza muscular, estou toda lesionada. A Thelma colocou. Thelma, é para você também isso aqui que eu falei. Então, se você tem dor, tem cansaço, tem perda de concentração, a mente não está funcionando bem, o corpo não tem disposição, você não consegue fazer essa atividade, bom, tem alguma coisa por trás, não é só dar remédio para depressão, não é só dar boleta para fazer você funcionar à força, tem que remover o que está atrapalhando esse corpo, tem que pesquisar mais a fundo tudo que está relacionado e começar a fazer um tratamento com uma linha, com um direcionamento. Os resultados melhores que eu tenho de pacientes são pacientes que estão acompanhando comigo há 5, 7, 8, 9, tem paciente até de 10 anos aqui na clínica. E esses pacientes são os que mais melhoraram, porque eles entenderam o modelo e eles seguiram. Não adianta você achar que vai numa consulta e vai resolver tudo. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Questione um pouco o que vocês estão, quando você vai no médico, o que está sendo proposto. É para resolver a fundo ou é só para paliativo, para aliviar o sintoma? Não adianta ir buscar só o paliativo, o sintoma retorna, piora, se aprofunda, vai para outro lugar do corpo e você fica com a sensação de que aquilo ali não está resolvendo. Então não se deixe levar por esse caminho, procure uma visão mais abrangente da medicina, corpo, mente, estilo de vida, fortaleça a vitalidade, não só trate o sintoma, tá bom? Como não teve nenhuma pergunta aqui, essa era a live rápida de hoje, sobre cansaço crônico, como simula quadros, né, de depressão, de ansiedade, de TDAH, e às vezes não é nada dessas doenças, tem a ver com cansaço, fadiga mitocondrial, a mitocôndria está doente, não está conseguindo fazer a quebra do ATP em ADP, liberar energia, fosfato, e a gente precisa recuperar essa capacidade. E os remédios convencionais não vão fazer nada disso. E aí você vai ficar com a impressão de que não está saindo do lugar. Então, tem outras possibilidades de tratamentos, sim. Tá bom, pessoal? Obrigado pela audiência. Fiquem bem. Até a próxima quinta-feira. Vou fazer uma live muito legal sobre as 7 atitudes internas de mindfulness para uma qualidade de vida melhor, para mais saúde mental. Vou falar sobre as 7 qualidades de mindfulness para você ficar melhor da saúde mental. Então, imperdível, né? Para você não precisar ficar indo para o psiquiatra,
pegando remédio à toa sem olhar para dentro de você. Você precisa olhar para dentro de você. Eu vou falar sobre isso na quinta-feira, a gente vai estar divulgando essa live aqui, tá bom? E essas livezinhas rapidinhas, aí 15, 20 minutos, às vezes trocando uma ideia, falando de alguma coisa que eu vi no consultório, que me chamou a atenção. Então persistam no tratamento que leva para a prevenção. Questionem o seu médico sobre as prescrições. Vocês têm que saber o que vocês estão usando e vai para o caminho da suplementação, seja hormonal, seja de vitaminas, mudança de estilo de vida, atividade física, sono bom, cabeça boa e não vai tanto para o remédio de farmácia convencional, não é uma boa, tá bom? Então até a próxima, beijo para vocês, até mais.